Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videodica da Nasajon Sistemas. Meu nome é Hugo Pontes e nessa videodica nós vamos falar um pouco sobre a ECF, Escrituração Contábil Fiscal. Essa que é uma escrituração importantíssima no ano contábil das empresas. Ela deve ser apresentada no ano de 2017, contendo as informações do ano calendário de 2016 e deve ser apresentada junto à Receita Federal até o último dia útil do mês de julho. Então, vamos aqui no sistema dar uma olhadinha nas principais configurações que devem ser feitas. Aquelas configurações essenciais para que não se tenha dor de cabeça na entrega do arquivo. Então, primeiramente, aqui no cadastro da empresa, nós temos configurações primordiais a serem feitas, como, por exemplo, o CNAE não pode deixar de ser preenchido, a natureza jurídica também não pode deixar em branco. Todo o cadastro da empresa, na verdade, precisa estar preenchido. O ideal é que nenhum campo fique em branco, para que não se tenha nenhuma mensagem de erro na hora da validação do arquivo. Aqui na aba de outros dados, nós temos o código do município, que é importante, o contador. Esse contador é uma informação primordial para a ECF. O ideal é que o cadastro dele esteja todo configurado. Na verdade, não o ideal, o essencial. Se você tiver alguma dúvida se o seu cadastro de contador está totalmente preenchido, clica aqui, nessa setinha azul. Clicando nessa setinha azul, ele te leva para o módulo de cadastro de contadores. E aqui você consegue conferir se todo o cadastro está preenchido. Temos aqui informações muito importantes, como o número do CRC, a data de validade do CRC, data de validade da DHPC, é uma informação que gera muitas dúvidas. Se isso não tiver preenchido, vai gerar mensagem de erro na hora da validação do arquivo. Então, sempre preencher todo o cadastro do contador. Temos aqui o tipo de tributação da empresa, precisamos informar qual a tributação a empresa se enquadra. Em dados do sistema, aquelas informações que são relevantes para o contábil. Aqui em Sistema Configurar Geral, é importante se atentar ao plano de contas referencial, aqui que nós informamos qual plano de contas devemos utilizar, a validade do plano de contas. Se quiser considerar um sócio como signatário, ou seja, que um sócio assine a escrituração, tem que marcar essa opçãozinha aqui, considerar sócio como signatário, selecionar o sócio e a função dele. Aqui na aba Relatórios, nós informamos aqui a numeração dos livros, livro diário, livro caixa, livro razão, também importantíssimo. Aqui no módulo de cadastro, nós temos algumas configurações essenciais para o contador, signatário e o sócio da empresa. Então, temos aqui cadastro contadores, muito importante, o cadastro de contadores está totalmente preenchido. Temos aqui cadastro sócios, onde realizamos aqui o cadastro dos sócios, clicando aqui em criar. Eu vou clicar em editar, que o meu já está criado. Então, vocês podem ver que meu cadastro de sócio está todo preenchido. O único campo que não é necessário preenchimento é o campo de representante legal. Então, esse campo de representante legal não precisa ser preenchido. Além de configurar o cadastro do sócio, eu preciso informar a participação que esse sócio tem na empresa. Então, clicando aqui em participação periódica, eu tenho que informar a data inicial, a data final só se ele tiver saído da empresa, ou se ele já tiver uma data pré-definida para deixar de ser sócio, o capital total e o capital votante. Então, preciso preencher essas informações, senão eu vou ter mensagem de erro no SPED. Ainda aqui em cadastro, nós temos aqui os signatários, que são os responsáveis pela assinatura do arquivo. Aqui eu vou criar o cadastro do signatário para que ele possa ser levado para o meu SPED e assim ele assine. É muito importante ficar atento ao fato de que se o seu signatário for o sócio, você tem duas opções para configurá-lo. Ou você insere o cadastro do seu sócio também aqui na tela de signatário, ou você utiliza aquela função que eu mostrei em Sistema Configurar Geral.
considerar sócio como signatário. Muitíssimo importante não preencher nos dois lugares. Por exemplo, considerei meu sócio 1 aqui como signatário nessa função. Então eu não posso vir aqui em cadastro signatário e informar o cadastro desse mesmo sócio. Isso vai gerar duplicidade de registro e vai ter mensagem de erro na validação do SPED. Ainda aqui em cadastro, agora em plano de contas de manutenção, nós precisamos referenciar as nossas contas do plano de contas. A referenciação é bem simples. Nós temos aqui do lado esquerdo o nosso plano de contas e aqui do lado direito a coluna conta referencial. É nessa coluna que eu vou informar qual conta da Receita Federal a minha conta diz respeito. É um depara. Então, por exemplo, aqui, ó, a minha conta Caixa Matriz, eu seleciono aqui a conta referencial, que a conta referencial é o plano de contas da Receita. Então, preciso referenciar todas as minhas contas analíticas, todas as contas de nível 4 para cima, ou seja, nível 4, nível 5, nível 6, até o último nível que você tiver, precisam estar referenciadas. Com exceção daquelas contas que não tenham saldo e ou movimento. As contas que não têm saldo e ou movimento, elas podem não ser referenciadas se você utilizar aqui, ó, em Sistema Configurar Geral, essa opção de não incluir contas inutilizadas no SPED, ECD e ECF. Essa opção faz com que essas contas que não são utilizadas não sejam consideradas para o arquivo, então não precisam estar referenciadas. As outras contas, todas as contas analíticas, ou de nível 4, 5, 6, 7, até o último nível que você tiver no seu plano de contas, que tem um saldo e movimento, precisam obrigatoriamente estar referenciadas. Agora, precisamos ficar atento à geração do arquivo aqui em Obrigações Federais, SPED, SF. Vai aparecer essa mensagem para a gente, que é a mensagem que se refere ao livro caixa. Tem empresas que são obrigadas à apresentação da ECD, com isso elas não precisam levar o livro caixa. Outras empresas que não são obrigadas, então precisam apresentar o livro caixa. Essa mensagem pergunta se você deseja prosseguir para a geração do arquivo, mesmo sem configurar o livro caixa. Na verdade, ele pergunta se você tem certeza. É um aviso para que você fique atento à configuração do livro caixa se você precisar levá-lo. Se você precisar levar o livro caixa, clica aqui em não e vai lá nas configurações, relatórios, livro, caixa. E aqui você vai configurar o seu livro caixa. Então, Obrigações Federais, SPED, SF. Então, nesse módulo que nós clicamos agora aqui do SPED SF, é onde nós vamos gerar o arquivo. Essa geração do arquivo será apresentada numa próxima videodica. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.